Muito bem, continuando o estudo da lição número 2, a parte de domingo fala sobre o chamado de Moisés na sarça ardente. Moisés testemunhou um milagre. Moisés saiu do Egito porque havia matado um egípcio. Ele aprendeu a lei do retorno. E essa lei ele aprendeu na caminhada para Midian, 627 quilômetros. Não foi uma caminhada fácil, mas Moisés aprendeu muita coisa. Levou alguns dias para chegar em Midian. Ali ele encontrou as pastoras de Midian, que eram enxotadas pelos pastores. E Moisés, como era um homem solidário, se preocupava com as injustiças. Moisés, assim, defendeu as meninas. Como defendeu o hebreu que estava sendo castigado pelo egípcio. Moisés se tornou uma pessoa bem respeitada em Midian e aprendeu a lei do retorno. Aquilo que Jesus ensinou em Mateus 7, verso 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a ele. É chamada a regra de ouro. A regra de ouro do relacionamento. Moisés aprendeu isso também com Deus. Nós temos que aprender que quando tratamos bem as pessoas, elas retornarão de forma semelhante. Um menino tinha muitos problemas de relacionamento na escola e ele vivia brigando com os meninos na rua. Um dia ele entrou em casa nervoso, dizendo: eu odeio as pessoas. A mãe viu aquele comportamento, viu o desespero do seu filho, levou-o até um local que ela conhecia bem e em cima de uma montanha ela disse: filho, grite bem alto: eu odeio você. E o menino gritou bem alto: eu odeio você. E o eco respondeu: eu odeio você. A mãe disse: agora grite bem alto: eu amo você. E o menino gritou: eu amo você. E o eco retornou: eu amo você. A mãe disse: filho, as pessoas chamam isso de eco, mas eu chamo de a regra de ouro. Trate bem as pessoas e elas vão tratar você muito bem. O menino aprendeu a lição. E nos mostra que, no plano espiritual, nós temos que também aprender essa regra de ouro que Jesus ensinou, como está em Mateus 7, verso 12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a ele. É a lei do relacionamento, é a regra de ouro. Tratamos bem as pessoas e elas nos tratam bem, nos devolvem na mesma moeda. É isso que Moisés aprendeu com Deus. Moisés foi bem tratado por Deus. E Moisés devolveu esse tratamento na forma de obediência e na forma de bom relacionamento. Moisés se tornou uma pessoa benquista em Midian e Deus o abençoou. Moisés percebeu que ele deveria aprender algo ali naquele deserto e Deus transformaria Moisés em um ser maravilhoso, transformado. Foi ali, no deserto de Midian, que Moisés recebeu a inspiração de Deus para escrever o livro de Jó e o livro de Gênesis. Ali Moisés aprendeu por inspiração divina tudo sobre o grande conflito, a queda no jardim do Éden. Aprendeu sobre o dilúvio, aprendeu sobre os patriarcas e o plano da salvação. E ali Moisés embasou todo o seu conhecimento assim filosófico em Deus. Ele não assim acreditava mais nas filosofias humanas, mas acreditava naquilo que Deus estava mostrando para ele. A base que Moisés escreveu se tornou a base das Escrituras Sagradas, a base da criação, a base para a confiança total no Deus que nos acompanha sempre. Pergunta número 1. Quando Deus chamou Moisés de forma oficial, de que maneira ele o fez? E por que isso foi importante? O livro de Êxodo, capítulo 3, 1 a 4, diz o seguinte: e apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E ele levou os rebanhos para o deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou Moisés aquela maravilha e viu que a sarça ardia, mas o fogo não a consumia. E Moisés disse: vou me virar para lá e verei essa grande maravilha, essa grande visão, porque a sarça não se queima, apesar do fogo a envolvendo. E o Senhor bradou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. E disse o Senhor: não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. Então a pergunta é: como Deus se revelou a Moisés de maneira oficial e por que isso é importante? A resposta é: Deus se apresentou a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso era importante, porque mostrava que era o mesmo Deus que havia feito promessas aos patriarcas e que se apresentava agora
para cuidar do seu povo cativo no Egito. E Moisés sabia de tudo isso. Moisés se surpreendeu com 3 coisas. Primeira coisa, uma planta que não se consumia com o fogo envolvendo-a totalmente. Isso chamou sua atenção. Era algo inexplicável, era um milagre. Em segundo lugar, Moisés ouviu uma voz conhecida. Era a voz de Deus que o impediu de achegar-se perto do Eterno, porque sua presença, a presença de Deus, tornou aquele lugar santificado. Em terceiro lugar, Deus se apresentou a Moisés como o Deus que havia feito promessas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que estava preocupado com o seu povo cativo no Egito. E Moisés tinha conhecimento desses fatos, e por isso Moisés não questionou nada, apenas escutou, porque sabia o que estava acontecendo. E ele mesmo foi testemunha dos maus tratos que os egípcios afligiam os filhos de Deus. Por isso, naquele momento em que Deus chamou Moisés, ele se prostrou de forma reverente, porque Deus o estava convocando e estaria capacitando para a grande tarefa. Moisés iria cuidar de ovelhas, como estava cuidando. E isso era um grande aprendizado. Ele precisava aprender a lição da paciência. Moisés demorou 80 anos para Deus chamar Moisés. 40 anos no Egito e 40 anos em Midian. Depois de 80 anos, Deus chamou Moisés. O que isso nos ensina sobre a paciência? Nos ensina que Deus tem o tempo certo para chamar o seu servo e para capacitá-lo. Ellen White escreveu no livro No Deserto da Tentação, na página 85, o seguinte: Moisés aprendeu a reverenciar o Deus Todo-Poderoso, pois velou o seu rosto diante da glória que Deus mostrou através de um humilde símbolo, que era uma sarça, para que Moisés pudesse olhar para essa sarça e viver ao ser chamado para a sua grande missão. Deus chamou Moisés de maneira assim especial. Ele nunca mais iria esquecer daquele chamado. Uma sarça que não se consumia. Um milagre produzido pelas mãos divinas. E Moisés aceitou como sendo o chamado divino. Deus nos abençoe. Que o nosso chamado possa ser reconhecido no momento certo. Que possamos reconhecer a voz de Deus. Que voz nós temos ouvido? Quando eu vejo os recrutas, os soldados, sendo treinados pelos sargentos de treinamento no exército, eu fico impressionado, porque eles gritam, eles falam da ordem unida, e os soldados reconhecem aquela voz. Isso serve para que, no combate, aquela voz, ao ser assim pronunciada, leve os soldados para a batalha e coloque coragem neles. Deus nos abençoe. Que a voz de Deus seja a voz que nós estejamos acostumados a ouvir. Que o Senhor te abençoe.